Bom dia a todos ligados no canal da Reitoria da UERJ. Vamos dar início a mais um Café com o Reitor. No programa de hoje, vamos conversar sobre a política de permanência estudantil da UERJ, com a pró-reitora de Políticas de Assistência Estudantis, professora Kátia Antônia Silva. Bom dia, Kátia. Seja bem-vinda. A UERJ vem desenvolvendo importantes ações desde a pandemia, como o Plano de Inclusão Digital, a criação dos auxílios alimentação, transporte, creche, material didático, além de novas bolsas. Queria que você explicasse melhor do que se tratam esses benefícios. Bom dia, Heitor. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma alegria a gente estar aqui, podendo estar conversando sobre a Pró-Reitoria de Política e Assistência Estudantis da UERJ, conhecida como PR4. O que acontece? A Pró-Reitoria, que foi criada como resolução do Consul, ela tem um papel muito importante no aprofundamento no que se refere à compreensão, ao estudo e à implementação das políticas de assistência estudantis e também as políticas de ações afirmativas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A universidade, ela tem feito um esforço muito grande, muito importante, no sentido de estudar a necessidade de ampliação das políticas de assistência estudantis. Então, a partir de 2020, nós temos uma pequena revolução na universidade no que se refere a isso. Como pequena revolução, havia já uma demanda muito grande dos estudantes não cotistas em condição de vulnerabilidade e esses alunos, muitas vezes, em condição de dificuldade de chegar na universidade, dificuldade de se manter. Então, visando reduzir a evasão, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizou e vem realizando esse trabalho de implementação dos auxílios. O auxílio alimentação, que é um auxílio importante, ele dá início no período da pandemia e ele se mantém em função da observação do empobrecimento da população fluminense e dos nossos estudantes. Então, a gente observa isso. Então, a gente mantém o auxílio alimentação, a implementação do auxílio transporte, que também começa na pandemia e no momento em que o Rio Card havia deixado de funcionar. Então, alguns cursos, como, por exemplo, os cursos na área de saúde, os alunos nunca ficaram somente em estudo remoto. Sempre tiveram os alunos da medicina, da nutrição, da enfermagem, tiveram as aulas presenciais. E com isso foi implementado esse estudo, Então, a universidade ela tem esse compromisso, a gente vem fazendo todo um estudo e, a partir do estudo, a gente organiza e implementa as políticas. Então, a política de auxílio transporte é uma política que tem contribuído, assim como do auxílio alimentação, e muito no processo de evasão. Também nós temos a questão do material didático, que até então, até 2019, esse material didático ele era entregue no formato de produtos e muitas vezes a universidade não conseguia cumprir porque o processo de licitação é muito longo. Então, quando chegava no final do ano, o processo de licitação mudava. Então, concretamente falando, poucas unidades conseguiam fazer todo o processo de entrega desse material didático para os alunos cotistas. Com a pandemia, observou-se a importância do auxílio material didático ser dado como auxílio mesmo, tá? E aí, por que isso é importante? Porque, muitas vezes, você tem um aluno que ele quer comprar o livro, um estudante que quer comprar o livro, você tem um estudante que quer comprar o jaleco, você tem outro estudante que quer comprar uma outra peça, uma coisa mais importante para aquele curso específico, e com o recurso financeiro, isso fica de maneira mais democrática a questão do acesso, tá? O auxílio creche, ele também vem de uma demanda. Então, é muito importante que nós temos feito uma gestão democrática, ou seja, toda a política construída na universidade, na política estudantil, ela tem sido feita no diálogo com os estudantes. É a partir desse diálogo que a gente vai elaborar, então, a plataforma da política, para que exatamente a gente consiga atingir o nosso público-alvo. Então, em relação à creche, também é um auxílio importante, uma demanda antiga, que nós sabemos que, além do auxílio creche, existe uma necessidade, e a gente está pensando nisso já, de acolher as mães lactantes, e
também no que se refere a todo o processo de melhoria dos espaços. Então, a gente tem feito esse estudo. Nós temos um departamento psicossocial, que é um departamento onde também lá dentro nós temos, junto do departamento psicossocial, a coordenadoria do Rompendo Barreiras para um atendimento mais especializado para as pessoas com deficiência. E nesse departamento psicossocial, que é importante até, a gente convida todos e todas para estarem presentes, estarem conhecendo melhor esse departamento, que também tem um trabalho muito importante de acolhimento às mulheres mães, né, as mulheres em processo de maternidade. Então, a gente está fazendo isso. E em relação ao auxílio, a gente tem todo um estudo técnico feito também junto com a Adplan, tá, na perspectiva da implementação desses auxílios. O auxílio do uniforme é uma demanda que vem, né, dos alunos, enfim, da direção e dos estudantes do CAP, e que nós também estamos implementando. No caso do auxílio uniforme, dentro dos parâmetros no Fundo Nacional, né, de Educação, todos os alunos são contemplados, não só os alunos em condição de vulnerabilidade. E, reitor, nessa gestão, nós conseguimos implementar também o restaurante universitário do Colégio de Aplicação, que é um dado novo. Então, nós não temos só um restaurante universitário, temos 2 restaurantes, e temos também uma perspectiva de ampliar isso para as outras unidades. Então, estudos já estão sendo feitos, processos já estão tramitando, não sei, para o auxílio para o restaurante universitário da FFP. A gente está fazendo estudo em relação à FEBEF, e em relação às unidades menores, como é o caso do IPRJ, nós já estamos trabalhando numa proposta de um projeto piloto. Que projeto piloto é esse? É um projeto de implementação de um refeitório com uma empresa, né? Essa empresa já está passando por um processo de licitação que vai oferecer a alimentação embalada. E a partir dali, a gente tem os parâmetros para que isso seja construído num formato de subsídios aos estudantes também. Outra ação muito importante é o programa Primeira Chance. Esse é um projeto de descentralização que a PR4 começou a desenvolver com algumas secretarias, né? Eu queria, Kátia, que você falasse sobre esse projeto, os benefícios que eles estão trazendo, se está acontecendo de outras secretarias quererem entrar no programa e como os estudantes podem se candidatar. Isso. O programa Primeira Chance, ele foi construído nessa gestão a partir do estudo da Lei 8121 de 2018, que é a Lei de Cotas. Nesta lei, existe uma parte muito importante e que é nova para a história das ações afirmativas no Estado do Rio de Janeiro, que é a implementação de estágios para os estudantes cotistas no âmbito das secretarias de governo, né? No âmbito das secretarias, dos setores de governo. Fazendo essa leitura, então, essa leitura atenta, então, foi elaborado um ato executivo que cria o programa de estágio no Serviço Público Estadual. E esse programa, inclusive, a gente está passando por um processo de revisão agora, porque a gente está tendo demandas também das secretarias municipais que estão vendo, né? Então, o programa Primeira Chance, hoje nós temos 2 secretarias, que é a Secretaria de Turismo e a Secretaria relacionada à Secretaria das Cidades, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Rio de Janeiro, que vem, então, realizando um trabalho muito interessante, né? Um convênio muito importante, onde temos alunos, por exemplo, do DER-RJ, no DER-RJ, nós temos estudantes da engenharia, estudantes do direito, de comunicação, e esses estudantes, eles têm feito um trabalho muito interessante, porque existe o acompanhamento dos professores supervisores das unidades no contexto de cada aluno que nós temos. Então, assim, o mesmo na Secretaria de Turismo, a Secretaria de Turismo, Setur, né, também vem fazendo esse trabalho com estudantes
ligado à área de turismo, como a área relacionada também à área de comunicação, administração também, temos alguns casos, e isso se dá. Como é que se dá? Como é que se dá esse processo? As secretarias, primeiro, a universidade encaminhou e apresentou para as secretarias de governo a existência desse programa, que é um programa importante de estágio vinculado à PR4. E as secretarias têm manifestado a intenção de construção desses convênios. Tá? Então, nós temos algumas secretarias importantes, a própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Saúde, né, a Secretaria, a própria Corregedoria, né, do Estado também já tem um contato conosco, a própria Secretaria de Educação. Então, a gente tem feito essa conversa desde o ano passado e com o objetivo da construção desse convênio, que ele é muito importante para a universidade, mas também importante para o setor público. E eu vou dar um exemplo disso. No caso do DER, como eles têm uma deficiência muito grande de servidores, os alunos que se formam têm sido contratados pelo DER por meio de comissão, de cargo comissionado. Então, isso é tão importante para a UERJ quanto é importante para as próprias secretarias. E, assim, a ideia do Primeira Chance, ele nasce, portanto, com prioridade para o aluno cotista. Mas não só o aluno cotista, também os alunos em condição de vulnerabilidade e, no caso das vagas não preenchidas para os alunos em condição de vulnerabilidade ou aluno cotista, a gente abre para os alunos em geral. Tá? Então, isso a gente tem feito para o curso, por exemplo, de arquitetura. Nós temos alunos que participam do DER, do curso de arquitetura, e lá não tinha nenhum aluno cotista, nenhum aluno em condição de vulnerabilidade. São ótimas notícias. A universidade realmente investiu muito em permanência estudantil desde 2020. A UERJ investia 60 milhões por ano. Ano passado nós chegamos a 140 milhões. Mas tem uma coisa que eu queria que a senhora pudesse falar aqui rapidamente sobre uma ação importante que vocês estão fazendo, que vai ajudar muito todo mundo aqui, que é a implantação do novo cartão para o acesso ao restaurante universitário. Como é que está essa implementação atualmente? Bem, em 2020, nós descobrimos que as empresas responsáveis pela confecção dos cartões, elas não estariam mais trabalhando com a universidade em função do fim do contrato. Então, fizemos todo um processo, né, junto com a DAF, junto com a prefeitura, do entendimento de como resolver isso. E o melhor encaminhamento foi a licitação para uma nova empresa. Então, a licitação já aconteceu. Nós estamos para fazer a entrega de até 50 mil cartões. Tá? É um processo importante. Por quê? Porque hoje, menos de 1/5 dos estudantes possuem cartões universitários. E os cartões eles são importantes para a entrada no restaurante universitário. Tá? Sabemos plenamente, né, o restaurante universitário ele completou 11 anos, esse ano de 2023, e nós sabemos da importância de se fazer todo um processo de ampliação dos espaços de refeitório, dos espaços de atendimento, para reduzir o tempo da fila. Então, o restaurante universitário ele foi criado em 2002, ele foi criado com foco para os alunos cotistas, mas ao longo de todo esse processo, a importância de atender todos os estudantes, docentes e técnicos administrativos também da universidade. Então, assim, nós estamos empenhados em resolver esse problema e que, ao mesmo tempo, é uma alegria muito grande, porque o nosso restaurante universitário, né, do Maracanã, ele é uma referência, assim como do CAP também, são referências de pensar a segurança alimentar, né, de pensar o debate sobre a segurança alimentar e de pensar a política de segurança alimentar. Em breve, estaremos anunciando o processo de expansão do restaurante universitário do Maracanã. Muito obrigado, Cátia Antônia, pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Participe enviando sugestões para o nosso Instagram, @reitoria.uerj.
Eu sou Mário Carneiro e te aguardo na próxima edição do Café com o Reitor. Até lá!